Panteão da Liberdade e da Democracia. Imaginando um monumento que surpreendesse e despertasse o desejo de ser visto de perto, Oscar Niemeyer criou o Panteão da Pátria, com o nome do presidente Tancredo Neves, em homenagem aos heróis nacionais. O resultado foi uma arquitetura sóbria e requintada, cujas curvas e formas, em concreto, armado, harmonizam-se com as demais construções da Praça dos Três Poderes. A construção do Panteão em Brasília foi decidida no Palácio do Planalto, ante o corpo de Tancredo Neves, para registrar os ideais da liberdade e da democracia da nação inteira. A pedra fundamental foi lançada pelo presidente da França, François Mitterrand, em visita a Brasília, e a obra foi doada pela Fundação Bradesco. O Panteão compõe-se de 2 pavimentos. O primeiro é o Salão Vermelho, onde se acha um mural do artista plástico Atos Bulcão, em módulos de madeira laqueada em vermelho. Ao longo dos 13,45 metros do painel, a estrutura é realçada pelo jogo de luz e sombra. O salão principal, no segundo andar, é um ambiente sombrio e surpreendente que provoca as mais diferentes sensações no peregrino, no visitante. De um lado, pode-se apreciar o vitral de Marianne Peretti, a artista plástica francesa que projetou os vitrais da Catedral e do Memorial JK. É uma superfície de 180 metros quadrados, o Panteão da Liberdade, com 18 toneladas de vigas de ferro laqueadas em branco para sustentar vidros importados da Alemanha, roxos e vermelhos, cores da paixão e do recolhimento. O vitral tem a forma do mapa do Brasil, também lembrando a estrutura de uma árvore. Do outro lado, fica o painel de João Câmara, em preto e branco. Conta em 7 seções a história da Inconfidência Mineira. Seus 84 metros quadrados representam os fatos, desde as primeiras reuniões do movimento até o esquartejamento do herói. Um foco de luz natural vindo do teto desce sobre o livro de aço, onde estão gravados e serão gravados por decisão do Congresso Nacional, nomes de brasileiros que tenham dedicado a vida à soberania da pátria. Tal homenagem só poderá ser prestada 50 anos depois da morte desses beneméritos. Na entrada, uma citação do então presidente José Sarney. A paixão da liberdade não morre. Na ressurreição da pedra, aqui são lembrados aqueles que construíram a glória da pátria. Só Deus compartilha da eternidade dos seus nomes. Na Grécia Antiga, Panteão era o templo sagrado em consagração aos deuses ou aos heróis nacionais. Lâmina 12, o enforcado, Tiradentes. Na ocasião em que surge Brasília, como prova de uma geração que invade o deserto e o vence, nesta hora em que se abre o caminho do pleno desenvolvimento, constitui um dever voltarmos-nos para a figura desse Joaquim José da Silva Xavier, cujo belo sonho nativista lhe valeu a pena cruel e glória perene, tendo imolado sua vida à pátria, que nele antecipava, que nele tinha inspiração e fé ardente. Tiradentes alcançou a consagração máxima que só se reserva aos fundadores de uma nação. Foi com esse discurso pronunciado no dia 18 de abril de 1960 que o presidente Juscelino Kubitschek, 3 dias antes de inaugurar a cidade de Brasília, definiu
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele, o presidente Juscelino Kubitschek, lembrava a realização de uma das metas da Inconfidência Mineira, a integração nacional, consumada pela transferência da capital do Rio de Janeiro para o centro do Brasil, Brasília. A Inconfidência Mineira, movimento revolucionário do século XVIII, foi paralela à Revolução Francesa. Eram movimentos centrados em igual propósito. No primeiro, o lema foi liberdade ainda que tardia. No segundo, liberdade, igualdade e fraternidade. Ambas revoluções burguesas. Na França, o povo aderiu à luta, evitando que continuasse a concentração do poder na aristocracia, pelo menos inicialmente. No Brasil, não houve revolução popular e o poder político, econômico, cultural concentra-se ainda hoje nas mãos de uns poucos, contrariando o sonho nato desse brasileiro que foi enforcado em praça pública em nome da nossa tão sonhada liberdade e justiça social. Assim, Tiradentes morre para conscientizar cada brasileiro dessa liberdade que, semeada por ele, deve desabrochar no terreno fértil do futuro que está reservado ao Brasil no século XXI, no terceiro milênio, na era de Aquários. A semente da liberdade de expressão política, econômica, cultural verdadeira é a principal meta e o objetivo maior desse Tiradentes, cujo sonho persiste na memória coletiva da nação brasileira, memória de cada um de nós brasileiros, e falta de justiça social que até hoje ainda influem no poder do Estado. Curiosamente, os sucessos que cercaram o drama de Tancredo Neves em 1984 nos remetem a Tiradentes e os propósitos de sua campanha nas diretas já proclamavam inquietações iguais, dessa vez com a capital já bem sediada em Brasília. Em 1995, os franceses comemoraram os 266 anos da Revolução Francesa. Em 2020, comemoramos 223 anos da morte de Tiradentes, um autêntico herói brasileiro. Palácio da Alvorada. O primeiro edifício inaugurado em Brasília, em junho de 1959, é a residência oficial do presidente da República. Foi projetado antes do plano urbanístico de Lúcio Costa. É retangular, circundado por uma galeria coberta, apoiada em colunas. Teoria, diziam os gregos, cuja forma deu origem ao brasão da cidade e tornou Oscar Niemeyer mundialmente conhecido. Existe ainda uma capela revestida em ouro, como no Barroco, e a escultura Iaras, de Alfredo Sesquiati. Na frente do palácio, um gramado que o separa do espelho d'água, transformado em fonte dos desejos, onde os visitantes peregrinos jogam moedas e fazem pedidos. Situa-se no final da estrada Parque Presidencial. Lâmina Zero, Oscar Niemeyer. O tarô é o hieróglifo completo da grande obra e traduz as 21 operações ou fases por que passa o preparado, até atingir a perfeição final do elixir. Nele, o louco ou o alquimista
muitas vezes figura no final das cartas, mas a lógica está naturalmente em nomear o artesão antes dos fenômenos que devem nascer da sua colaboração. Oscar Niemeyer, o grande artesão de Brasília, notadamente de sua parte emblemática escultural, a arquitetura, pode ser definido como um espírito sempre em busca de novos caminhos, um viajante, peregrino em sua incessante caminhada à busca do eterno. Diz ele: sou a favor de uma liberdade plástica quase limitada. Liberdade essa que não se subordine servilmente às razões da técnica ou do funcionalismo, mas que constituem, em primeiro lugar, um convite à imaginação, às forças novas e belas capazes de surpreender e emocionar, pelo que representam de novo e criador. O símbolo concebido por Niemeyer e aqui reproduzido pode ser visto no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, e em outros edifícios seus, com pequenas modificações. Niemeyer foi o introdutor das curvas em harmonia com a forma linear, comumente utilizada na arquitetura moderna. Com essas formas, o arquiteto passou a ser considerado o pai da arquitetura pós-modernista, a partir da criação monumental de sua grande obra, a cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Representação da lâmina no tarô clássico. Em nível cósmico, o potencial absoluto. Em nível humano, a criança. Marco Eisenhower. Marco da visita do presidente dos Estados Unidos da América a Brasília, nos tempos de sua construção, esse marco representa a união espiritual das Américas, a unidade do continente americano, tendo como futuros protagonistas o Brasil e os Estados Unidos da América, ao lado dos demais países da América do Sul. Nesse ponto, e da América do Central, nesse ponto, se o peregrino quiser optar por ir à Ermida Dom Bosco, de barco, logo na frente à esquerda, é só pegar o barco, toa a toa, nos seguintes horários: às 10 da manhã, às 17 horas e às 20h30. E fazer reservas no Clube do Banco Central, ASBAC, Avenida das Nações, à direita de quem está de frente ao Panteão.